Bom, então, essa apresentação ela trata sobre como o Fodor compatibiliza duas perspectivas a respeito da mentalidade, o realismo intencional e a teoria computacional da mente. E o meu objetivo é mostrar como que o Fodor integra essas duas perspectivas a fim de obter uma teoria capaz de preservar as explicações de senso comum sobre a mente, sem sacrificar o seu compromisso com o naturalismo. Então, na primeira parte dessa apresentação, eu caracterizo a perspectiva do realismo intencional, apontando para suas teses e a maneira como que ela sugere formular explicações psicológicas em termos de leis intencionais. E na segunda parte eu trato sobre como o Fodor compreende a teoria computacional da mente e de que maneira ela vem ao auxílio do realismo intencional para esclarecer o modo como conteúdos mentais são explanatoriamente relevantes para as interações causais de estados mentais. Então, o realismo intencional ele consiste na sustentação de duas teses. Então, estados mentais são causalmente eficientes e essas mesmas entidades que são causalmente eficientes, elas são também semanticamente avaliáveis. O que a primeira tese significa é fundamentalmente que atitudes como crenças, desejos, percepções, etc., são capazes de causar comportamentos e outros estados mentais nos agentes que possuem elas. E o que a segunda tese adiciona a essa história, então, é a ideia de que os nossos estados mentais eles são representacionais. Em virtude disso, eles podem ser avaliados como corretos ou incorretos, verdadeiros e falsos, e assim por diante. A terceira tese, ela é atribuível às teorias que assumem o realismo intencional. Então, essa tese trata sobre a natureza das explicações psicológicas disponíveis para quem assume que estados mentais são causalmente eficientes e representacionais. Então, segundo essa tese, as explicações psicológicas elas fazem referência aos conteúdos de estados mentais na formulação de leis, ou seja, ela aponta para o uso que uma teoria psicológica pode fazer do conteúdo dos estados mentais ao explicar a interação causal entre estados e seus efeitos através de generalizações. Então, em explicações psicológicas cotidianas, as duas primeiras teses elas interagem de uma maneira interessante. Os conteúdos atribuíveis aos estados mentais são usualmente considerados bons guias para a formulação de explicações sobre as interações causais desses estados. Então, o seguinte exemplo ele ilustra bem esse ponto. Esse é um exemplo que eu adaptei do Pilichin. Então, suponha que Jones estava andando em algum lugar do Canadá. De repente, ele presencia um carro batendo em alta velocidade em um poste. Após uma breve hesitação, Jones se dirige até o lado do motorista, olha pela janela quebrada do carro e tira seu celular do bolso. Na sequência, ele digita os números 9 e 1. Então, por que ele reagiu assim e o que ele vai fazer a seguir? Então, há uma resposta disponível para o realista intencional que apela para a relação entre o conteúdo de estados mentais representacionais atribuíveis a Jones. Então, a resposta, ela consiste em primeiro lugar atribuir a Jones uma série de estados mentais, identificados de acordo com a atitude e o conteúdo que elas exibem, que aqui eu tentei mostrar em termos as atitudes estão em amarelo e os conteúdos estão entre colchetes. Em segundo lugar, propor então um padrão de interação entre esses estados e conteúdos. E sobre esse segundo passo, é relevante notar que a interação reconhecida entre os estados e conteúdos, ela não precisa ser apenas casuística, ela não precisa ser apenas um tipo de explicação que funciona caso a caso. Então, aqui eu selecionei um fragmento da explicação anterior, e eu procurei mostrar aqui que ao substituir os conteúdos por variáveis, o padrão de interação desses estados é generalizável para diversos casos que tratem sobre as mesmas atitudes. Então, nessa direção que a tese sobre a explicação psicológica sugere, é que as generalizações que compõem uma teoria psicológica, que assume o realismo intencional, seguem um formato similar ao desse fragmento, ou seja, elas fazem uso de sentenças de conteúdo e um vocabulário intencional para identificar as entidades cobertas pelas suas generalizações. Então, como nota de esclarecimento, aqui é importante notar que, para que uma explicação nesse formato opere adequadamente, eu preciso assumir também que há uma teoria abrangente sobre a mentalidade que determina quais são os papéis funcionais desempenhados por cada tipo de atitude, né, como que elas interagem dentro de uma teoria.
Ok. Então, até aqui, eu caracterizei o realismo intencional e eu tratei sobre como operam as explicações psicológicas que assumem essa posição. Em resumo, as explicações pressupõem que há certas regularidades na interação de estados mentais, sendo algumas delas orientadas pelo conteúdo representacional desses estados. Por isso, essas regularidades podem ser descritas utilizando-se de um vocabulário intencional na formulação de generalizações. Porém, é preciso notar que tanto a eficiência causal como o papel desempenhado pelos conteúdos representacionais dos estados mentais nessas explicações são dados brutos para essa perspectiva. Ou seja, ela não oferece nada no sentido de uma explicação sobre por que estados mentais são causalmente eficientes, muito menos por que apelar para o conteúdo é explanatoriamente relevante ao se tratar de suas interações causais. Então, o Fodor ele sugere suplementar essas falhas no realismo intencional ao incorporar uma história sobre a implementação física dos estados mentais e de seus conteúdos. Dessa maneira, ele pretende ser capaz de elucidar como o conteúdo pode ser relevante no contexto de explicações causais. Ok. Então, na maneira como eu estou enquadrando a teoria da mente do Fodor, a perspectiva da teoria computacional da mente, ela entra em cena fundamentalmente como uma resposta aos problemas sobre como a mente pode ser causalmente eficiente e como conteúdos representacionais podem ser relevantes nas explicações causais. Bom, a principal tese da teoria computacional da mente é de que sistemas cognitivos são sistemas computacionais. Por isso, meu primeiro ponto aqui é tentar esclarecer como o Fodor compreende a noção de um sistema computacional. O Fodor ele sugere que todo dispositivo computacional é um sistema complexo, que altera os estados físicos de alguma maneira determinada por leis físicas. Essa primeira parte da passagem, ela revela então inicialmente a ideia de que sistemas computacionais são fisicamente implementados e por isso eles podem ter seus estados e transições de estados descritas no vocabulário físico. Mas, o Fodor continua, é viável pensar tal sistema como um computador apenas na medida em que é possível conceber algum mapeamento que emparelha estados físicos do dispositivo com fórmulas em uma linguagem computacional, de modo a preservar as relações semânticas desejadas entre as formas. Aqui há 3 pontos a serem ressaltados nessa segunda parte da passagem. Então, primeiro, é relevante notar a ideia de que o mapeamento dos estados físicos do dispositivo em fórmulas em uma linguagem supõe a ideia de que esses estados computacionais, as fórmulas que eles se referem, são supervenientes aos estados físicos do dispositivo. E relacionado a isso, o segundo ponto a ser ressaltado é a sugestão de que, além da descrição física, há disponível uma descrição em termos de fórmulas em uma linguagem computacional que mapeia o nível mais fundamental. Então, plausivelmente, a linguagem computacional a que Fodor se refere não é a linguagem de programação no sentido convencional, mas sim a linguagem de máquina, aquela, então, que faz a primeira ponte entre o domínio dos estados físicos e as transições de estados físicos da máquina e um código formal que é próprio do dispositivo e que ele é capaz de ler e manipular. O terceiro ponto, então, a ser notado é a ideia de que uma interpretação semântica pode e deve ser atribuída às fórmulas escritas nessa linguagem computacional. Isso adiciona um terceiro nível de abstração, um nível no qual se determina um domínio de objetos sobre quais as fórmulas tratam ou representam. Então, na imagem do lado, eu busquei ilustrar a existência desses 3 níveis de descrição com diferentes cores, correspondendo a cada parte da passagem. E para alguns de vocês, talvez isso lembre os 3 níveis de análise do David Marr, o que não é uma coincidência, porque de fato aqui se trata então de explorar a ideia de que há diferentes níveis de análise, todos eles reais e com papéis explanatórios próprios. Então, nessa concepção, a gente tem no mínimo 3 níveis de análise, a gente pode ter mais níveis intermediários com relação à linguagem até um nível semântico superior. E, então, por um lado, o nível de implementação em que o vocabulário ocorre, as propriedades e as generalizações físicas relevantes. Por outro lado, a gente tem um nível intermediário, no qual as categorias não são diretamente físicas, mas definidas pela linguagem computacional relevante. E aqui, plausivelmente,
nesse nível, os critérios de relevância, eles são associados à capacidade de descrever as regularidades exibidas pelo comportamento e funções que o sistema desempenha ou deve desempenhar. E, enfim, um terceiro nível no qual é definido o domínio representacional sobre o qual o sistema opera. Então, apenas como uma nota de esclarecimento aqui, é preciso notar que enquanto os dois primeiros níveis eles tratam sobre aspectos intrínsecos ao sistema, o terceiro trata sobre aspectos potencialmente externos ao sistema. Desse modo, então, é apenas no terceiro nível que a gente pode compreender o sistema em questão como manipulando conteúdos representacionais. Não obstante, um segundo esclarecimento, que talvez não caiba aqui entrar em muitos detalhes, é que plausivelmente o Fodor ele assume uma concepção semântica da computação, segundo a qual então é essencial para um estado computacional que ele tenha uma interação semântica. Consequência direta dessa adoção, dessa perspectiva, é a ideia de que, apesar do domínio representacional ele não ser intrínseco ao sistema, ele é determinante na identificação dos estados computacionais. Ele é determinante, então, para os critérios de identidade entre estados computacionais que o sistema apresenta. Tá. Uma que a gente esclareceu o que envolve a noção de um sistema computacional, é preciso agora mostrar como que essa ideia é aplicada ao contexto da mente. Então, assim como os sistemas computacionais são uma espécie de sistema que implementa e manipula representações simbólicas segundo fórmulas de uma linguagem formal, o Fodor propõe compreender a mente como um sistema que opera através da manipulação de representações segundo instruções de uma linguagem de pensamento, o mentalês. Essa é a hipótese da linguagem de pensamento do Fodor. Então, aqui eu caracterizo duas das teses que compõem essa hipótese. Então, a primeira tese sugere que, assim como no caso dos sistemas computacionais, as transições entre estados são causadas em virtude de propriedades e leis físicas do sistema. Mas, assim como computadores, os sistemas cognitivos admitem uma descrição abstrata dos estados e suas transições, de acordo com uma linguagem formal. Linguagem essa, então, que faz uma ponte entre, de um lado, os estados, a arquitetura do sistema e as transições de estados físicos, e, de outro, a interpretação semântica atribuível aos estados mentais. Cabe ressaltar que, assim como no caso dos computadores, essa linguagem ela deve ser implementada pela arquitetura física do sistema, ela deve ser embutida no sistema de alguma maneira. Então, a segunda tese, ela sugere que as transições causais entre as sentenças na linguagem do pensamento, elas respeitam as relações semânticas entre os conteúdos atribuíveis aos estados computacionais. O que é particularmente chocante e exige uma explicação sobre a proposta da linguagem do pensamento de Fodor é a ideia de que essa linguagem embutida no sistema cognitivo, assim como na linguagem do sistema computacional, cega ou ela ignora as propriedades semânticas que ela manipula. Lembrem, elas são orientadas apenas por propriedades formais ou sintáticas que podem ser descritas, melhor, que são supervenientes a propriedades físicas. Então, ou seja, assim como não é estritamente relevante para as transições de estados realizadas pelo computador se os seus processos servem para simular batalhas reais ou partidas de xadrez, também não é relevante para as transições do estado do sistema cognitivo, na hipótese do Fodor, as propriedades semânticas atribuíveis a esses estados. Contudo, mesmo sobre essa perspectiva sobre o que orienta as transições de estado do sistema cognitivo, as expressões em mentalês são tais que, no curso da manipulação de estados computacionais da mente, são preservadas as interpretações semânticas nos estados de saída. A pergunta que emerge disso é como relações com esse caráter formal podem preservar a relação semântica desses estados. Então, aqui o truque é levar a sério a ideia de uma linguagem formal. Alguns sistemas formais, como o cálculo de predicados de primeira ordem, ele exibe correspondências entre a derivabilidade sintática das suas fórmulas bem formadas e a validade semântica das suas interpretações. Então, o Bernoulli ele concede um exemplo disso na seguinte tabela. A gente tem dois símbolos de predicados, F e G, correspondendo respectivamente às interpretações semânticas, é ruiva e é alta, e um símbolo de sujeito que corresponde ao nome Georgina. Então, de modo que
FA e GA significam, respectivamente, Georgina é ruiva e Georgina é alta. Então, no terceiro passo dessa tabela, o Bermudes ele sugere como uma regra de transformação determina como esses símbolos podem ser manipulados a fim de compor uma sentença complexa, AEF e AEG, que significa Georgina é ruiva e é alta. Aplicando esse exemplo ao contexto da teoria computacional da mente, a proposta é que regras de transformação em mentalês, que orientam a manipulação de representações, apresentam propriedades análogas à completude e à solidez das linguagens formais, como o cálculo de predicados de primeira ordem dessa tabela. Então, assim, as manipulações estritamente formais do mentalês seriam capazes de preservar as interpretações semânticas dos símbolos manipulados. Então, por fim, onde tudo isso nos leva com relação ao debate sobre a compatibilidade entre explicações psicológicas do modelo do realismo intencional e a implementação mecânica de sistemas cognitivos. A minha proposta, em tom de observação conclusiva e um tanto especulativa, é de que as explicações como as do modelo realista intencional especificam a interpretação semântica interpretada das regularidades implementadas no nível intermediário e formal do mentalês, ou seja, as explicações de senso comum do realismo intencional são expressões significativas e em linguagem natural do que se passa em termos de fórmulas e instruções de transição de estados no nível da linguagem formal do pensamento. Então, dessa maneira, o relativo sucesso das explicações de senso comum na interpretação e previsão do comportamento alheio poderia ser explicado como reflexo de uma interpretação certeira sobre os processos subjacentes que implementam as generalizações intencionais. E por fim, então, eu coloquei ainda essa citação apenas como uma corroboração do que eu busquei elucidar aqui sobre como leis intencionais não só são compatíveis com a existência de mecanismos subjacentes que as implementam, como essa parece ser uma exigência para que tais leis sejam sobre propriedades causalmente eficientes da mente. Muito obrigado, e é mais ou menos isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês. Nós temos ainda 10 minutos exatamente para perguntas. Essa última pergunta aqui do Daniel, né? O Daniel quer falar, eu vou ler a pergunta. Excelente apresentação, diz Daniel. Sua figura dos 3 níveis, o mapeamento só apareceu entre F1, C1, S1. Foi proposital que entre F2, C2 e S2, assim como entre F3, C3 e S3, não há mapeamento? Se é esse o caso, qual a razão disso? É o Daniel Pauli que está perguntando. Oi, Daniel, tudo bom? Não, na verdade, isso foi só um problema com a figura mesmo, que eu acabei não fazendo mapeamento em todas elas para não carregar demais a imagem. Porque a ideia é que, em princípio, qualquer interpretação semântica atribuível a um estado computacional, ela possa ser mapeada de volta até os estados físicos que realizam esse estado computacional. Porque se esse não fosse o caso, se não fosse possível fazer esse mapeamento, então a gente não poderia atribuir propriedades causalmente eficientes para o estado computacional. Porque lembrando, aqui o problema é, como no caso anterior, evitar o epifenomenalismo. A gente quer evitar a ideia de que exista um nível semântico que não é fisicamente realizado, assumindo então que apenas estados fisicamente realizáveis são causalmente eficientes. Então, por isso esse mapeamento ele precisa ser, em princípio, possível para qualquer estado do sistema. Por outro lado, é importante notar que a ideia é do em princípio, né? Porque, em geral, quem assume uma teoria funcionalista da mente, assume também a ideia de múltipla realização, ou seja, a ideia de que para qualquer tipo de estado mental podem haver diversas maneiras de realizar ele fisicamente. Só que o mapeamento, digamos assim, para esses estados físicos, ele pode ser arbitrariamente
infinito, talvez até, pode ser arbitrariamente grande, de maneira que a gente não teria, às vezes, os recursos até cognitivos para dizer qual é um conjunto preciso de estados físicos que estão realizando, nesse caso em particular, o estado, o estado mental, o estado computacional. Espero ter respondido a tua pergunta. Respondeu, ficou muito claro. Jonathan, só uma questão de esclarecimento. Tu chegaste várias vezes assim, a falar que pode não ser satisfatória a explicação do Fodor, porque justamente parece que foge o aspecto semântico, ou seja, que parece que o aspecto semântico não seria redutível a certas computações ou certos cálculos mais formais, né? Ou certas explicações mais formais. Você poderia desenvolver um pouco mais essa ideia? Você acha que essas teorias com as quais você está trabalhando dão conta assim, de explicar realmente os aspectos semânticos da nossa mente, mesmo que a gente não seja nem epifenomenalista, nem dualista, mas da nossa mente, né? O que você diria a respeito? Eu acho que aqui é importante notar que existe, na verdade, uma divisão de tarefas, que a teoria computacional da mente, ela sugere ser um tipo de teoria sobre como implementar fisicamente um estado mental que possui uma interpretação semântica. Mas ela não é em si mesma uma teoria sobre como estados computacionais adquirem esse conteúdo semântico atribuível a ela. Então a gente precisa de uma segunda teoria, uma teoria sobre a semântica dos conteúdos mentais, para ser implementado, para ser embutida a essa teoria computacional da mente. Então, aqui a minha proposta não foi apresentar essa segunda parte da tarefa. Essa tarefa eu ainda estou pesquisando e tentando desenvolver um pouco mais. Mas, em princípio, eu acho que não haveria um problema com dizer que essa teoria computacional da mente, tal como o Fodor desenvolve, é capaz de, pelo menos para algumas atitudes proposicionais, sugerir como elas podem ser implementadas de uma maneira mecânica. E nem por que seria, então, explanatoriamente relevante utilizar um vocabulário semântico, né, de crenças, desejos, memórias e percepções para explicar a interação entre os estados mentais, justamente por essa ideia de haver um mapeamento entre os níveis, então, de alguma maneira, uma relação lógica entre os níveis, né, de derivabilidade. Então, de alguma maneira, a gente teria, mesmo falando sobre a tal crença causa tal e tal outra crença, o que a gente está fazendo aqui é usar um vocabulário mais abstrato para descrever um processo que, no nível físico, ocorre segundo a interação de outros estados que são mapeados por esse vocabulário intencional. Certo. Então, acho que tem mais uma questão. Tem mais uma questão aqui. Muito obrigada pela resposta, Jonatas. Acho que eu teria algumas observações, mas muito boa. E Carlos Henrique Barth, tu estás... Ah, sim, estou te vendo, Carlos. Pode falar. Posso? Me ouvem? Estão me ouvindo? Sim, estamos. Ótimo. Bom, Jonathan, a minha pergunta é o seguinte, eu fiquei curioso até em função da resposta que você deu agora recentemente. Você fez essa distinção entre o que seria uma teoria da intencionalidade e como é que ela pode ser implementada, e o que eu entendo que seria uma teoria representacional, da teoria da representação, né? De que modo os sistemas computacionais podem atribuir conteúdo representacional de forma que depois você possa chegar e dizer o conteúdo intencional se reduz ao conteúdo representacional. Pelo menos é assim que eu entendo a tese do Fodor. Na tua apresentação, você colocou um pouco que até aquela ideia do Bermudes de que
podemos usar a ideia que é do Fodor, da linguagem do pensamento, dar uma estrutura lógica para isso, né? A minha pergunta é assim, na medida que nós não temos uma teoria representacional, nós não sabemos se é possível uma teoria representacional adequada que trate dessas estruturas na forma de uma linguagem, nós não corremos o risco aqui de, ao adotar essa forma, antes de ter uma teoria representacional, ou colocando de outra forma, não deveria uma teoria representacional poder constranger as opções que nós temos na hora de dizer as formas da mente, de maneira que a gente pode estar, o Fodor, no caso, né, poderia estar colocando o carro na frente dos bois, nesse caso. Não sei se ficou clara a pergunta, assim, eu acho que corre-se esse risco ali. Eu queria ver o que você acha disso. Como é que você vê essa questão? Sim, é uma ótima questão. De fato, eu acho que o Fodor, ele sugere uma espécie de programa de pesquisa com relação a ciências cognitivas, quando ele propõe essa teoria da linguagem do pensamento. E, de fato, a consequência de sugerir esse programa de pesquisa é limitar um pouco dos fenômenos que podem ser explicados por essa disciplina e que talvez elas possam vir a ser provadas falsas Mas, por outro lado, eu não vejo como a gente poderia começar a interpretar os dados brutos, as evidências, sem ter esse constrangimento com relação ao programa de pesquisa. Acho que mesmo no caso, quando a gente trata sobre teorias inativistas e outras teorias rivais, assim, com relação à teoria representacional da mente, a gente já está eliminando certas interpretações possíveis das evidências. Então, se esse é um problema para a teoria representacional da mente, eu acho que esse é um problema para qualquer programa de pesquisa. Acho que essa é a melhor resposta que eu consigo chegar. Certo, cara. Obrigada. Então tá. Muito obrigada, Jonatas, pela tua apresentação. E também agradeço aos que perguntaram, né?